Em 1964, Glauber Rocha lançava um dos seus primeiros filmes, Deus e o Diabo na Terra do Sol. O filme remonta o sertão do início do século XX, acompanhando a história de um vaqueiro fugitivo e sua esposa, que acabam se aliciando a um grupo religioso liderado por Beato Sebastião, o Santo. Admirado com o discurso utópico do líder religioso, Manuel Vaqueiro se propõe a sacrificar o que for necessário para alcançar o que seria chamado de a Terra Prometida do Sertão. Neste meio tempo, o grupo escandaloso acaba despertando a fúria das autoridades, que enviam Antônio das Mortes, um matador de aluguel incumbido de massacrar os seguidores de Sebastião. Bom, o período histórico no qual foi lançado o filme se caracterizava pela crescente tensão entre grupos políticos de esquerda e de direita. De certa forma, este aspecto dicotômico entre a revolução utópica e o conservadorismo imaleável pode ser vista claramente no filme. Grande parte da produção retrata o discurso moralista contradizendo as práticas promovidas pelos próprios personagens em questão. Isto é algo que também se torna até um paralelo com o período pré-militarista que ocorreria na produção do filme. Um grande expoente do filme é o messianismo. Não o messianismo como movimento, mas no que diz respeito à ideia esperançosa do fim do sofrimento por meio de um guia enviado por Deus para cumprir seu propósito. A ideia messiânica provém claramente da cultura judaica, onde acreditavam, baseadas nas profecias, que Deus enviaria um Salvador para libertá-los da opressão do inimigo. Na obra de Glauber, temos duas figuras messiânicas, Sebastião e Corisco. Sebastião, em um dos seus discursos, diz, abre aspas, o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão, fecha aspas. Essa frase, por mais que seja uma hipérbole típica de um romance épico, revela o nível de fanatismo depositado sobre a figura do Beato por parte dos seus seguidores. Assim como Sebastião acreditava ser um instrumento nas mãos de Deus para libertar o sertão da seca e da opressão, Corisco, o líder cangaceiro, buscava além. Ele queria livrar o povo da opressão das autoridades, mas ao mesmo tempo queria vingar a morte do Lampião, o antigo líder dos cangaceiros. Assim, com seu saudosismo, espalhava seu ódio por onde passava, muitas vezes até ignorando um dos seus propósitos iniciais. Ambos os personagens utilizam a coerção para promover a revolução. Podemos dizer que tanto a pobreza e a seca, quanto o repúdio e a opressão causados pela República, isso na visão nordestina dos líderes dos movimentos de libertação, foram responsáveis pela prevalência do messianismo retratado no filme. O tom melancólico e expositivo do fanatismo pela esperança talvez faça referência à filosofia existencialista de Sartre, que está estruturada sobre a seguinte afirmação, abre aspas, a existência precede a essência, fecha aspas. O existencialismo presente no filme parece até contraditório, mas ironicamente é uma crítica ao banditismo e ao próprio movimento messiânico. Sartre dizia que a nossa única prisão era a própria liberdade. Somos totalmente responsáveis por aquilo que acontece conosco. Se formos extrair a essência do filme, podemos imaginar que a crítica central não é necessariamente sobre a opressão no sertão, mas sobre a responsabilidade que cada um tem sobre a sua própria angústia e sofrimento. A culpabilidade garantida pela própria liberdade, como vimos anteriormente. Não se sabe exatamente até onde Glauber Rocha foi influenciado pelo existencialismo, mas seu filme claramente ridiculariza o fanatismo promovido pelas figuras messiânicas. Essas figuras que prometem um paraíso na terra, onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento. Este positivismo é totalmente contra a fé cristã, a fé da onde proveio a ideia de um Messias. Bom, o filme é uma grande obra que, além de remontar o contexto histórico da primeira metade do século XX, marcou como sendo uma obra transcendental para o cinema brasileiro.